Você que afirma sempre crer em Cristo e que vem ao templo Deus honrar. Você que lê a Bíblia com frequência e que sabe até com zelo orar. Onde está em você o poder de Cristo, quando aprova ou tentação? É o amor, a força indestrutível, para anunciar a salvação. Será que a graça em Cristo recebida transformou de fato seu viver? Ou sua fé é apenas um costume, seu amor, vitórias e poder? Onde está em você o poder de Cristo, quando aprova ou tentação? É o amor, a força indestrutível, para anunciar a salvação. Se sua fé parece enfraquecida e não pode a outros ajudar, você precisa orar de novo a Cristo e humilhado as faltas confessar. Onde está em você o poder de Cristo, quando aprova ou tentação? É o amor, a força indestrutível, para anunciar a salvação. Obrigada. Tem mais um de Natal. Isso é para lembrar que todo mundo, como nós estamos estudando sobre o Natal, os anjos, os pastores, todo mundo anunciou. Nós temos que anunciar. Então era coragem, vamos anunciar pelo poder do Espírito Santo. Agora, um hino de Natal, para também lembrando desse anúncio. Então, quem quiser cantar, faz assim, com a mão, ó, que o som sai sem ficar sufocado. Só abrir assim. 7h30. Dos anjos a harmonia cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam, povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando ao seu Senhor. Nasce Cristo Salvador, por a terra e o alto céus, cantem sempre glória a Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bom essa divindade, quão gloriosa humanidade, salve a glória de Israel.
Deus do mundo, Emanuel. Toda a terra e altos céus cantem glória a Deus. Cante o povo resgatado, glória a Deus, Senhor da paz, pois em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce a fim de renascermos, vive para revivermos, Rei, profeta e Salvador, louvem todos ao Senhor, toda a terra e os altos céus cantem sempre glória a Deus. Cantem, contem. Obrigada. Muito obrigada. Por favor, presbítero, professor aqui desta classe também, ore pela nossa aula, por favor. Senhor, quão precioso é estarmos reunidos aqui para aprendermos da Tua Palavra, minutos preciosos, lições dedicadas por pessoas que ouviram a Tua voz, colocaram diante de nós, palavras apropriadas, textos bíblicos que são de Ti, para nos fortalecer. E assim queremos aprender. Que possamos, ó Deus, estar nessa estrada, que o Senhor possa abençoar a Tua serva, que ela possa trazer a palavra de acordo com a Tua vontade, estejamos prontos para recebê-la. Fica conosco, permaneça sobre nós. No nome de Jesus, amém. Obrigada. Então, por favor, hoje nós vamos usar a revista, a Bíblia em Mateus e em Lucas. Tá? Então, por favor, quem está nos assistindo em casa também, a revista, a Bíblia em Mateus e Lucas. Tá bom? No domingo passado, mas não foi gravado, infelizmente, eu falei da gratidão minha e creio que de muitos pelo trabalho das irmãs do Bazar em prol das nossas missionárias. Eu fiquei encantada com a delicadeza, o amor, a preciosidade do trabalho das irmãs. Ué, eu tinha ligado. Tá verde? Tá verde. Tá verde? André, verde. só checa o som, por favor. Tá verde. Obrigado, desculpe. A preciosidade do trabalho das irmãs. Ué. É que estava para dentro. Caiu para dentro. No bazar, eu fiquei deslumbrada e queria agradecer de público as irmãs que se empenharam no bazar em prol das nossas missionárias. E queria agradecer também a nossa querida irmã, dona Ana Barnett, que escreveu a lição do domingo, 15 dias atrás, a última aula que eu dei sobre Maria. Hoje, quem escreveu a aula de hoje foi o nosso amado pastor Agnaldo, que já trabalhou aqui na nossa igreja e agora é professor no nosso seminário. Está excepcional, por isso que eu vou ler trechos da aula dele. Bem, então, nós temos José. Vamos ler todos juntos esse versículo de Mateus, mostrando a obediência dele. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. O anjo ordenou, José não discutiu, obedeceu. Bem, então, nós temos lá que existe uma profecia antiquíssima
de que o Messias seria descendente do rei Davi. Vamos lá abrir as nossas Bíblias em Mateus e conferir. Eu gosto de conferir tudo. Se negócio de não conferir, não é comigo. Então, está aqui. Mateus, capítulo 1. Tem toda a genealogia a partir de Jesus, de Davi e depois de Abraão. Olha lá o versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Cristo, lembra que é o Messias, filho de Davi, filho de Abraão. Para o judeu não faz a menor diferença se são 1000 anos entre Jesus e Davi, 2000 anos entre Jesus e Abraão. Bem, então, não esqueçam, Mateus escreveu para os judeus, então começa em Abraão. E daí nós vemos no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual dela nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias prometido. Então, aqui ficou bem claro aquilo que a gente estudou na última aula, o nascimento de uma virgem. Vamos para Lucas. Lucas 3, nós temos a genealogia de Lucas. Lucas escreveu para todo o Império Romano. Então, ele começa em Adão, a genealogia dele. Jesus, filho de Adão. Porque eu já expliquei para vocês em outra aula a promessa de Deus lá em Gênesis, a Adão e Eva, de um Salvador, e que todos os povos da terra conheciam esta promessa. Bem, então, nós temos aqui em Lucas 3, versículo 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José. Ou seja, José era o pai adotivo. Muitas pessoas achavam que ele era filho realmente de José, mas Lucas esclarece. Todo mundo pensava, mas não era. E daí o filho de Eli está se referindo a Jesus. E a genealogia que tem aqui, conforme os estudiosos, é a genealogia de Maria. E daí nós temos lá no versículo 38, que é descendente de Sete e de Adão, filho de Deus. Então, esses detalhes são muito importantes na história para a gente entender, não é? E daí nós temos que, segundo Samuel fala, não vamos ler esses versículos, estão aí para vocês comprovarem. Gente, nós temos que estudar a Bíblia com seriedade. É para ler o versículo depois e ter certeza. Então, por que não muda? Agora mudou. Então, Jesus era considerado filho de Davi pelos seus contemporâneos, ou seja, o reconheciam como Messias, não é? Quando Jesus entrou em Jerusalém para ser morto, ele foi recebido com gritos: Hosana, salve o filho de Davi. Só que eles esperavam um rei e não um salvador. Muita gente hoje em dia também confunde as coisas, né? Rei é quando Jesus voltar. Por favor, alguém leia o que está escrito na lousa. Vai até vocês o microfone. Só erguer a mão, que eu vou até você. Quem gostaria de ler? Nenhuma palavra de José foi registrada pelos evangelistas, mas seu exemplo grita através dos séculos. Como ser marido e pai exemplar, não importam as circunstâncias adversas.
Homem de fé e obediência inabaláveis, homem que não liga para fofocas e maledicências. Obrigada. Nós vamos trabalhar isso no decorrer da nossa aula, não é? Esse modelo de marido e pai que é José. Então, nós temos aqui José, um sonho frustrado, conforme está na revista, não é? Então, José e Maria ficaram noivos, que sonho maravilhoso. E, de repente, tudo desmoronou. Como? Lembra, assim que Maria ficou grávida, ela foi visitar Isabel. Voltou já de barriguinha. Naquela época, os noivos não tinham muita conversa, não. E daí, e agora? Que vergonha para mim, José. O que os vizinhos e os fregueses, ele era carpinteiro, lembra? O que eles vão comentar de mim, José? Eu serei um homem desmoralizado. É claro que tudo isso é imaginação. É a gente se colocando no lugar de José ao descobrir a noiva grávida, não é? Então, ele ficou frustrado. E daí? E daí? Duas reações possíveis, humanamente falando. Se você estivesse na situação de José, qual das duas reações você teria? Xingar, brigar, espancar, matar, isso a gente cansa de ver que o brasileiro faz no noticiário. Isso é o comum dos homens, conforme o noticiário. Ou ponderar, ficar pensando, orar. Senhor, o que eu devo fazer? Pedir sabedoria para Deus. Qual deve ser a minha atitude diante desse aparente adultério? Vocês nunca se esqueçam que às vezes as coisas parecem, mas não são. Nunca se esqueçam disso. Eu posso ver um homem e uma mulher se abraçando e já julgar, nossa, adultério, e não é. Um dos dois teve um choque muito grande, uma notícia terrível, e o outro, como irmão em Cristo, está consolando. Pecado zero. É um abraço abençoado, santo. E lá estou eu, achando que é adultério. Eu posso ver um homem e uma mulher não casados num carro e já pensar, poxa, está pulando a cerca. Não, nem sempre. E se um estiver dando carona para o outro, porque o outro está precisando daquela carona? Qual é o problema? Ele está fazendo um ato de amor e lá estou eu pensando o que não devo. Nem tudo que parece é. Maria aparentemente tinha pulado a cerca, mas não é. Cuidado, gente. Então, continuando aqui, o que José resolveu? Ele resolveu orar, ponderar. Então, alguém leia, por favor, do capítulo 1 de Mateus, do versículo 18 ao versículo 20. Quem quer ler, levanta a mão, por favor, bem alto, o microfone irá. Vamos participar da aula. Pronto, aqui, por favor. 1, do 18 ao 20. Tira a máscara para todo mundo ouvir, por favor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher,
porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Obrigada. Está vendo? Ainda bem que ele não gritou, não xingou e não matou Maria quando ele descobriu. Ele ponderou, orou. E Deus deu a resposta para ele. É o Messias, gerado pelo Espírito Santo. Todo judeu sabia que o Messias seria filho de uma virgem. Era profetizado, como já vimos isso, não é? E daí o anjo diz para ele, olha, curto e grosso, obedeça a José, e José obedeceu. E lhe porás o nome de Jesus. Jesus quer dizer Salvador. Já vimos, mas vamos tornar a ver isso, porque é muito importante. Onde está? Não, vai ver que está depois. Não, volta, por favor. Vamos voltar. Isso, aí. Então, é admirável a postura de José. Ele foi para casa pensar. Humildemente, com amor sacrificial, ele pensou em romper o compromisso. Eu já expliquei quando vimos sobre Maria, mas vou explicar de novo. O compromisso de noivado no Oriente Médio é entre a família dos dois, noivo e noiva, e é um compromisso que não dá para quebrar, em hipótese alguma. Enquanto eles estão compromissados, mas não casados, o noivo cuida da casa, da mobília e da festa. Eu já comentei, mostrei até fotos, não é, da festa de casamento. E a noiva cuida do enxoval e de se preparar, se embelezar para o casamento, para estar bonita para o noivo. Então, eles não podem quebrar esse compromisso, até que chega o dia em que está tudo pronto, já contei, quem quiser pega a aula de Maria, e vem o noivo e busca a noiva para a festa de casamento. Até comparei com as virgens de Mateus 25, que tem que esperar o noivo buscá-la para a festa. Bem, então, José obedeceu. Alguém leia, por favor, do versículo 22 a 23. Isso, obrigada. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Obrigada. Então, já estudamos isso na lição de Maria, não é? Então, o nome Jesus é Deus perdoa os pecados, né? Então, Jesus é o Salvador, o nome dele indica, e aqui ele será chamado de Emanuel. Esse eu acho um dos versículos mais lindos da Bíblia. Emanuel, Deus conosco. O pastor perguntou se alguém estava desanimado. Eu estou animadíssima. Eu imagino 2000 anos os judeus esperando o Messias, José e Maria esperando o nascimento. Eu, como mãe, sei como é duro esperar até que venham as contrações e eu possa dar à luz. Você nunca sabe dia e hora. Só Deus sabe dia e hora que o bebê vai nascer. E agora eu estou ansiosíssima. Meu filho está chegando em casa para o Natal. Olha que maravilha. Eu fico até emocionada. Eu estou aqui, ele está chegando em casa. As irmãs estão cuidando dele. Então, estou muito ansiosa, né? E eles estavam também ansiosos. Aí nós temos o versículo 24 e 25 de Mateus 1. Quem vai ler, por favor? Pois não.
do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele obedeceu. E aqui nós vimos, na transparência, que ele preferiu que todos julgassem que ele era um canalha. Ele disse que ia secretamente abandonar Maria, não é? Está aqui no versículo 19, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Se ele faz isso, ele fica com a fama de canalha, abusou da noiva e, deu no pé. Gente, como isso é comum, né? Minha nossa. Então, ele queria ficar mal falado, porque se ele chegasse e dissesse, o filho não é meu, Maria pulou a cerca, ela seria apedrejada até a morte. Então, nós vamos ver isso na sequência, todos homens, naturalmente, porque eu acho que a mulher se deita com alguém que não é homem, para ela ser apedrejada, né? Então, os homens vão lá apedrejá-la. E eu coloquei aí com ironia. 30 anos depois, disse Jesus com a mulher que foi pega em adultério, e o homem ninguém sabe quem foi. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou. Meus irmãos, vamos pensar em nós, como mensageiros, como alguém que fala, conta as notícias. Diante de um caso como o de Maria, qual seria a nossa reação? Nós iríamos pesquisar sobre o que realmente aconteceu, ou nós iríamos ficar do lado dos maldizentes que diriam apedreja, apedreja, apedreja? De que lado nós estaríamos? Quando Jesus nasceu, fora de época, de 7 meses, e eu lembro o drama quando eu casei, todo mundo contava os meses, os maledicentes contavam os meses. Bem, qual seria a nossa reação? Louvar a Deus pelo bebê saudável que nasceu, cumprimentar Maria e José pelo bebê saudável, ou ficar falando mal? Ela devia ter sido apedrejada. É mau exemplo para as minhas filhas. Qual teria sido a minha reação? De que lado nós estaríamos? Do lado das boas novas, nasceu o Salvador, o filho de uma virgem, ou do lado dos maledicentes, mas virgem, hein? Vai contar essa para a outra que eu não nasci ontem. De que lado? Isso é muito sério, meus irmãos, muito sério. Nos meus 74 anos de vida, 54 anos nesta igreja, eu já escutei demais. Que Deus tenha misericórdia de nós e da nossa boca. E que a gente peça perdão a Deus pelos nossos pensamentos, quanto mais pelas nossas palavras. Bem, aí, continuando, não vamos apedrejar ninguém. Gente, há muitas maneiras de apedrejar. A gente pode dizer assim, que horror! Naquela época, apedrejavam as mulheres adúlteras. Se a moda pega, pelo que mostram as novelas, que a gente não assiste, evidentemente, a gente sabe.
Os filmes, hoje as novelas, os seriados estão todos nojentos. Eu começo a assistir um na esperança e desligo. Bem, então, mas há o apedrejamento por palavras. Palavras que matam, como disse Jesus. Se eu apedrejo com palavras, qual é a diferença? De acordo com o que Jesus disse em Mateus, xingar o outro é equivalente ao pecado de assassinato. E se eu assassino a honra de alguém com palavras que são pedras, como é fácil assassinar a honra de alguém? Como é fácil. Eu acho isso terrível. É facílimo jogar pedra na honra de alguém e matar a reputação. E nunca mais. Quero ver recolher depois as pedras e restaurar a reputação. Ah, eu não sabia que era inocente. Eu pensei, eu vi, eu escutei. Gente, isso mata a reputação, mata o casamento, mata a família e mata a igreja. Sejamos mensageiros de boas novas. O Senhor Salvador nasceu. Aleluia. E jamais de pedras, palavras que assassinam a reputação de alguém. Que exemplo para os casais atuais, José, que apedrejam com palavras quando estão com raiva uns dos outros, humilham o cônjuge, envergonham a família, caluniam pelas redes sociais. Eu não uso redes sociais, eu fiquei sabendo de marido e mulher que se canuliam pela internet e cai na boca do povo. E se quiser fazer as pazes depois, como é que fica? Eu vou engolir tudo que eu falei? Eu vou dizer, não, era mentira, era exagero, eu estava com raiva. Tem gente que faz isso, mas já falou. Já falou. E essas pedras, palavras, destroçam os filhos sem piedade. Sem piedade. Eu morro de pena dessas crianças. Gente, eu já vi tanta tragédia. Manuel e eu que trabalhamos com aconselhamento, já vimos tantos filhos destroçados, porque pais crentes usam palavras que matam irresponsavelmente. Eu gosto disso que diz em Gálatas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, feito bicho, vede que não sejais mutuamente destruídos. Num divórcio assim, os dois saem machucados. Os dois saem com as suas reputações destroçadas. E os filhos, então, misericórdia, só Deus para ter misericórdia deles. Tudo isso porque não seguimos o exemplo de José. Alguém leia, por favor, o que está escrito na transparência. Quem vai ler, levanta a mão. Obrigada. Os cristãos, quando vítimas de maledicência ou mal-entendidos, deviam imitar José e Jesus. O amor de Deus por nós é ágape, e a graça e o perdão são incondicionais, não dependendo do nosso merecimento. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Obrigada. Então, esses textos de João mostram
que se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou mentiroso. E quem é mais meu irmão do que meu marido, minha esposa? Ou o pastor da minha igreja, o presbítero da minha igreja? Eu gostei do que o pastor falou hoje de manhã no sermão. Se eu pensar, entender que o pastor, ou o presbítero, ou o diácono falharam, ou o meu marido, ou o meu irmão falharam, eu vou com ele. Olha, eu não entendi isso. Você me explique, por favor. E se ele, por acaso, cometeu um pecado, que todos nós cometemos, a gente admoesta. Olha, na Bíblia você não pode fazer isso. De irmão para irmão, de marido para mulher. De ovelha para líder. Jamais maledicência. Isso não é bíblico. Nós estamos cometendo pecado de assassinato e a Bíblia é muito clara. Quem faz isso não é filho de Deus, porque Deus nos amou sendo nós pecadores. Me dói o coração quando eu ouço irmãos, não só dessa igreja, filhos de Deus, frequentam uma igreja evangélica, dizerem sobre o marido, a esposa, o sogro, o cunhado, ou o pastor, ou não sei quem, o que ele fez não merece perdão. Bem, então eu desconheço a Bíblia 100%. Perdão é porque eu mereço? Alguém tem escrito na Bíblia aí, por acaso, na sua versão, que o perdão é porque eu mereço? Se Deus me perdoa sem que eu mereça, por que eu recuso o perdão a seja lá quem for, dizendo que ele fez não merece perdão? E o que eu fiz merece perdão? Aleluia, que perdão não depende de merecimento. Eu amo porque Deus me amou e eu compartilho o amor que eu recebi e o perdão que eu recebi. Afinal, Jesus abriu mão de todos os seus direitos ao nascer naquela manjedoura, mais pobre que qualquer um pobre. Vamos para o Evangelho de Lucas. Vamos para o Evangelho de Lucas. Eu gosto muito desse versículo de Lucas 2, 51. Alguém leia, por favor, Lucas 2, 40 e depois Lucas 2, 51. Nenhum homem quer ler? Ah, muito bem, obrigada. Enquanto chega lá, deixa eu explicar para vocês. Essa cor aqui da minha blusa, que é de linhão, como eles usavam, era feita por ferver casca de cebola. Era assim que eles tingiam nessa cor aqui, meio mostarda. Ferviam casca de cebola. Por favor. Crescia e a 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Pais, tios, avós, nós temos a responsabilidade de ensinar às crianças o respeito, a obediência. Se nós, que temos alguma autoridade sobre a criança, não ensinamos que ela tem que obedecer e respeitar a autoridade do pai, da mãe, da avó, da tia, ela não vai respeitar o pastor, o presbítero, o policial, o professor, ninguém. Começa em casa, de pequeno. Agora, não, eu tenho que agradar meu filhinho, ele é tão inocente.
Olha que anjinho. Ele só quer pudim, não quer alface. Daí o que eu faço? Ah, o pudim também é nutritivo, tem leite, sabe? Para que comer alface? Ah, ele fez birra, mas ele não entende nada. Deixa ele fazer birra. Ó, para de fazer birra, tá aqui a balinha. Deus vai nos cobrar. Eles não vão ser felizes e Deus vai nos cobrar. Para ser feliz, a palavra de Deus é clara. Tem que obedecer pai e mãe. Está no 4º mandamento com a promessa. Com a promessa. E quando fala em pai e mãe, depois, por extensão, são os mais velhos. Os professores, os avós, os líderes da igreja, as autoridades. Por que tem essa baderna hoje em dia? Porque os pais não ensinaram obediência, respeito. Ah, que gracinha, olha que birrinha bonita. Gente, fica uma gracinha fazendo birra, vocês não acham? Continuando. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o 4º dos 10 mandamentos, mas é o primeiro que diz, para que te vá bem, para que se alonguem os teus dias sobre a terra. Todo pai quer que o filho seja feliz e não ensina a obedecer. Ah, ele não quer obedecer. Ah, meu filho de 12 anos vai em baile funk. Eu não posso fazer nada, né? Ele tem que se divertir, ou ela, tanto faz, tem que se divertir. Ah, fui mal criado com o professor. O professor deve ter feito alguma, né? Vai ver se Deus vai aceitar isso. E o filho não vai ser feliz. Então, é nossa responsabilidade. Não podemos fugir disso. Nem como pais, nem como tios, nem como avós. Nem como líderes da igreja. Tem que obedecer, tem que honrar, tem que respeitar. Senão, nada vai dar certo. E Jesus é o modelo, gente. Olha aqui, o rei do céu e da terra, Lucas 12, 51, era submisso ao pai adotivo José e à mãe Maria. Como Deus, ele era superior. Como filho, ele era inferior. Obedecia. E depois do 40, como é que os nossos filhos devem crescer? Temos que imitar José e Maria aqui na educação. Ele crescia com sabedoria de Deus. Ensino da Bíblia, sabedoria de Deus, graça de Deus. Entende? Então, ele não crescia só no corpo. No versículo 52 de Lucas 2, ele crescia em sabedoria de Deus, estatura, ficava alto, e graça diante de Deus e dos homens. Ele dava bom testemunho, porque os pais ensinavam educação em casa. Ele era menino como qualquer outro. Então, continuando aqui o exemplo de José. Os pais devem ensinar. Então, Jesus crescia em sabedoria, conhecimento da Bíblia. Os pais judeus ensinavam a Bíblia, liam a Bíblia em casa, punham na sinagoga para aprender Bíblia. Estatura, saúde e graça. É assim que os nossos filhos devem crescer. Bem, no próximo domingo elegeremos novos líderes. E eu estou colocando aqui que devemos escolher líderes como José. Deus escolheu José para ser pai do filho dele. Homens de fé, obediência e oração, como José, que obedeceu,
homens responsáveis, com disposição para servir. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. José não falou, mas obedeceu. Vamos ainda em Lucas ver quantas vezes José obedeceu. Bem, José obedeceu em Lucas, no capítulo 2, lá no versículo 3, teve o recenseamento, José obedeceu. Foi lá, coitadinha da Maria, lá foi da Galiléia para a Judéia, de Nazaré para Belém, porque ele era da família de Davi e tinha que se alistar no recenseamento. E daí nasceu Jesus numa manjedoura. Eu imagino a decepção de José como marceneiro. Puxa, eu fiz um berço para ele, e agora eu ponho num coxo de palha de animais. Puxa, eu tenho uma casa montada para ele, para minha família, e agora é aqui, no meio de bicho? Eu imagino, eu me ponho no lugar de José como provedor da casa, a decepção dele. Gente, é imaginação minha. Eu gosto de me pôr no lugar das pessoas da Bíblia. Eles são pessoas como nós. Eu imagino a tristeza dele, mas Deus quis assim, bem, então, não discutimos, não é? Sem enxoval, sem conforto, nasceu. Bem, e José cuidou de Maria e dele, não é? Aí, versículo 21, continuamos em Lucas. 8 dias depois de nascido, lá José obedeceu à lei judaica e levou o menino para a circuncisão. Depois, versículo 22, passados os dias da purificação, 40 dias depois do parto, segundo a lei de Moisés, José obedeceu, catou Maria, o menino, e foi a Jerusalém registrar o menino. Obedeceu, entende? E daí continua toda a obediência dele, não é? Aí, aqui no meio dos pastores, não é? Jesus se perdeu, voltou José com Maria procurar o menino, e procura o menino que, afinal, ele amava como filho, voltando e cuidava como filho. Aí, voltando para Mateus, que a gente estava lendo, nós temos a obediência de José. Em 1:25, nós vemos que José respeitou Maria. Não foi um marido insensível, respeitou porque ela estava grávida do Filho de Deus. Esperou que a criança nascesse. E tem uns maridos aí que não respeitam doença de mulher, não respeitam nada. Isso não é bíblico. Aí, continuando, não é? Chegaram os magos e lá estava José cuidando de Maria, agora numa casinha que ele conseguiu em Belém. Aí chega no versículo 13, os magos foram embora, apareceu um anjo e disse a José: vamos, levanta, de madrugada, toma o menino, toma Maria e vai para o Egito. E fica lá até eu avisar que você pode voltar. Tudo bem, José levantou de madrugada, arrumou Maria, o menino, umas trouxas, e foram embora para o Egito. Sabe o que é obedecer assim? É a coisa mais difícil do mundo. Mas por quê? Mas como? O que está acontecendo? E depois? Gente, obedecer assim, eu sou sincera, é dificílimo. Obedeceu na mesma madrugada, foi embora, dispondo, se quiser, já levantou, pegou de noite, na mesma noite do sonho, e foi para o Egito com as suas trouxas. E ficou lá até que o anjo disse: volta. Puxa, mas isso aqui é obediência. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, vamos, rápido, levanta. Toma o menino, a sua mãe, e volta
para Nazaré. Ele obedeceu. Ele não disse, pode ser mês que vem? Eu tenho aqui que arrumar uns negócios, receber uns pagamentos. Poxa, assim depressa, assim? Ele obedeceu. Deus quer esta obediência de nós. E esta liderança dos pais, dos chefes de família, é deles a responsabilidade de cuidar dos filhos. É deles. Como foi de José. Não importa se era pai adotivo, a responsabilidade era dele. Ele era o chefe da família. O anjo apareceu para ele e disse, vai, e ele foi. E cuidou da família. É esse tipo de homem que nós precisamos para pais e para líderes. Homens humildes como José, reconhecendo ser Jesus o único Senhor da igreja. Nenhum pastor ou presbítero é dono da igreja, é Jesus Cristo. E ele não abre mão disso. E tem muita igreja por aí que o pastor é dono, ou tem uma família que é dona, sei lá. Não existe isso. Homens que valorizem o serviço que não aparece, mas é essencial. O serviço de José quase não aparecia. Ele estava na casa dele, fazendo móveis para sustentar a família, não falava. Quer dizer, claro que na família dele ele falava. Aqui para Deus é que ele não falava. Então, ele está ali, obedecendo, cuidando, providenciando, sem querer as glórias para ele. Olha aqui, eu sou o pai do Messias. Adivinha, eu sou o pai do Messias. Todos nós devemos diminuir o eu. Gente, isso é tão importante. Não haveria brigas entre marido e mulher, entre irmãos na igreja, se nós diminuíssemos o eu quero, eu posso e os meus direitos. Cada vez que eu, humanamente falando, penso nos meus direitos, eu na hora peço perdão, porque o Deus do céu e da terra, o Criador do universo, abriu mão de direitos infinitamente maiores do que os meus. Ele abriu mão de qualquer direito para nascer na miséria, para viver andando no pó, no sol, na chuva. Ele não tinha nada, ele não tinha casa própria, ele não tinha roupa, ele vivia com o que davam, recebia hospedagem dos outros. Ele não tinha nada. E eu quero os meus direitos. Eu tenho direito a uma casa própria boa. Eu tenho direito a um carro confortável. Eu tenho direito a bancos estufados. Eu tenho direito, sei lá, quanta coisa. E daí tem briga. O marido tem seus direitos, a mulher tem seus direitos, os filhos têm seus direitos e a casa vive uma briga. Vamos aprender com José e com Jesus. Jesus abriu mão de todos os seus direitos para viver o mais miserável dos homens e morrer na cruz para nos salvar. José abriu mão dos seus direitos para ser o marido de Maria, o pai de Jesus, responsável, obediente. E nós, de que direitos vamos abrir mão? Nós não temos direito nenhum. Direito nenhum. Mania de meus direitos. A televisão, todo mundo ensina, você tem que defender seus direitos. Esquece. Isso é do diabo. Os meus direitos quem dá é Jesus, como quando eu me tornei filho de Deus. Mas ele dá o direito que ele quiser, do jeito que ele quiser.
porque euzinha aqui, de mim, não tenho direito nenhum. Então, é isso que eu gostaria que a gente aprendesse com José. E eu esqueci de ler a revista, me desculpem. Mais um minutinho, começou atrasado, não é? Vamos ver aqui, página 31 da revista, quem tem, é só mais um segundinho. Desafio para hoje, página 31 da revista. Nem sempre é fácil cumprir aquilo que Deus espera de nós como pai, esposo, filho ou cidadão do reino. Mas obediência tem maior valor do que tudo mais. Obediência. E depois, uma outra coisa que eu achei interessantíssima nessa lição é aqui na página 29, penúltimo capítulo. E foi naquela mesma noite, naquele lugar, que uma humilde serva do Senhor, Maria, trouxe à vida o autor da vida, deu à luz o autor da luz, trouxe ao mundo o Criador do mundo. Eu achei essa frase, nota 10. Meus cumprimentos ao Espírito Santo e ao pastor Aguinaldo, que seguiu a orientação do Espírito Santo. Entende? Então, o mistério do Natal. Maria deu à luz o autor da luz. E nasceu nesta terra, no meio de animais, o Criador do céu e da terra. É isso que nós temos que anunciar. E é isso que nós temos que aprender com a graça de Deus sobre a história de José. Amém? Amém. Que bom, querido. Amém. Que Deus nos abençoe a todos e nos torne mensageiros da maior história de todos os tempos. Amém.